anterior, que foi feita com a professora Adriana Abreu, nós discutimos uma série de coisas. Uma delas é esse lugar de fala, esse lugar de ação, não apenas de fala, porque lugar de fala já é uma denominação também de década passada. Então, nós estamos vivendo um novo período, e nesse período que nós vivemos é justamente um lugar de ação, de reflexão, de fala, mas sobretudo de ação. Então, por isso que quando nós pensamos numa roda de leitura para discutir essas questões todas relacionadas à arte, nós pensamos em Florencio, de poeta a professor. Então, ele passa de leitor, de poeta, a um professor, a uma pessoa que vai ensinar o seu próprio gosto pela leitura. Então, por favor, vamos ouvir hoje Florencio Neto. Florência, a fala é sua. Boa noite, gente. Tudo bom? Ô, Nath! Gente, eu não consigo ser tanto formal, então vou fazer Oi, o boa jeito. noite, Tudo bom, Flávia. gente? Tudo bom, Austin, seu lindo? Prosilda, sempre um prazer. Gente, boa noite. Beatriz, Breno, Carol que tá aqui, Caroline, Kaique, Milena, Lidiane, Programa Style, Sara Marques, todo mundo tá aqui. É um prazer imenso. É até gratificante para mim, como eu sou recém-formado, né? A gente deu aula bastante, mas a vida de formando de letras, assim, a gente começa a trabalhar cedo. No quinto semestre, sexto semestre, a gente já vai trabalhando, lecionando. É isso que faz a gente crescer, né? Em profissão. É gratificante também porque eu estou falando de ser professor com professores, pessoas que eu admiro bastante. Admiro mais gigantescamente. Colegas que estudaram comigo, eu tenho imenso prazer, imensa admiração também. Preparei umas coisinhas para fazer com vocês hoje. A temática de professor poeta, então, tipo assim, eu preparei o quê? Eu vou falar sobre o que é ser professor para mim, tá bom? O que é ser poeta para mim e depois fazer um link entre professor e poeta. Eu espero que vocês curtam. Eu preparei uns textinhos meus, espero que vocês curtam também. E vamos lá. Vamos lá. Para começar, eu queria falar o que é ser professor. Para mim é uma coisa simples, ao mesmo tempo complexa. E aí, para eu conseguir explicar isso de uma forma mais fácil, eu preferi fazer um texto e depois eu comento. Então, eu fiz um texto para vocês sobre isso. Vamos lá. O que é ser professor? É labuta exaustiva, cansaço mental diário, para alguns é uma potencialização do sofismo, ou somos modeladores de opiniões próprias? Para alguns. Para alguns desnecessário, para outros cansativo. Mas como dizia uma mulher maravilhosa outrora, trabalhar com letras é muito mais gostoso. Vocês vão saber quem falou isso. Somos a idiosincrasia da luz, diferente do pensamento antiquado de que apenas trazemos luz para alunos perdidos. Compreende a ideia do lecionar como trazer luz aos caminhos escuros. É diferente. Somos a limpeza dos espinhos no meio da estrada. Somos a clareza nas ideias perdidas. Somos o alavancar das palavras apagadas. Somos a força que muitos deles precisam. Nossos discentes, nossos companheiros, nossos amigos. Somos família, sem nem perceber. Somos carinhos no vespertino até o amanhecer. Somos o conceito de continuidade. Quando acreditamos que a educação salva e modifica a vida das pessoas, quando acreditamos quando acreditamos que podemos existir, ou que pode existir uma ideia de magia ainda não morta. Por diversas vezes somos cantores, palhaços, filósofos, estudiosos, dançarinos, mas minha sala de aula é um eterno paraíso. E a cada dia, e a cada vida que eu consigo mudar, a cada olhar que eu vejo brilhar, eu consigo realizar um sonho diferente, que é o meu sonho de lecionar. Abre o áudio e começa comigo. Arrasou! E aí essa ideia de discussão de o que é ser professor ou não é muito complexa e muito simples ao mesmo tempo. Uma vez Salviano perguntou em uma sala de aula, falando sobre didática, e ele falou o quê? Qual o tipo de professor que você quer ser? Como e por quê? Ele faz algumas perguntas, né? Subsequentes.
E aí eu fui no da sala que falei assim, eu só quero ser diferente do que todo mundo é, ou dos professores que eu já tive. E aí ele falou assim, mas por quê? Cadê a teoria? Aí eu, não tem teoria, eu só quero ser diferente do que os outros professores já foram comigo. Aí ele repetiu de novo, falou, mas precisa de uma lógica, por quê? Lógica teórica. Eu falei, professor, eu sei que tem lógica teórica, mas a impressão que dá, que é, na minha cabeça como professor, hoje, antes e agora também, é que o papel de lecionar vai muito do conhecimento, vai muito da teoria, mas vai muito da mágica de você conquistar alguém. A professora Carla falou comigo, falou na sala uma vez que o papel de lecionar é um relacionamento de conquista. E eu amo essa ideia, porque é verdade. Vai muito do primeiro olhar, vai muito da primeira fala, vai muito do que você conquista, vai muito do que você consegue expressar. Isso, para mim, é das coisas mais importantes de ser professor. E aí, como eu disse no texto, professor é nortear caminhos. Nortear caminhos, quando eu digo, é clarear estrada, sabe? A gente não fala para onde o aluno tem que ir. Pelo menos eu faço tudo para ser o mais neutro possível. Por mais que eles entendam o nosso olhar para algumas coisas, né? Nós somos humanos. Então, tipo, a nossa forma de falar, nossa forma de olhar para algumas coisas, acabam falando o que a gente pensa ou não. Mas é a ideia de nortear mesmo, sabe? Clarear caminho, tirar espinho de estrada. É você explicar e esperar que eles compreendam o mundo. Eu acho que é a coisa mais importante que tem na educação. Você tem que fazer com que o seu aluno compreenda o mundo da maneira que ele é e da maneira que ele pode ser se ele puder modificar esse mundo. E ele pode. Essa é o que eu acho que o mais legal na ideia de ser professor. E aí, tem uma perguntinha que eu fiz, que vocês podem perguntar depois também, mas eu fiz para mim, que é o motivo de ser professor. Desde novinho, ensino médio, eu sempre tive uma facilidade de comunicação. Eu sou meio gago, né? Todo mundo já percebeu. Mas eu gosto de falar, entendeu? Eu sempre tive isso. Eu sempre tive um gosto pela ideia de modificar pessoas, ou tentar ajudar pessoas. Então, a partir do momento que eu cheguei no meu ensino médio, eu falei, não, vou ser professor. Eu amava sociologia, filosofia, amava literatura. Aí eu falei com a minha professora de português, Pro, vou fazer vestibular para letras. Ela me jogou um balde de água fria, gelada, bem iceberg, sabe? Ela, Florencio, não faça isso, pelo amor de Deus. O que você quer fazer da vida, menino? Algo desse tipo. Na hora eu falei assim, meu Deus, Pro, que absurdo. Mas eu quero. E aí, por exemplo, não me arrependo nada. Não me arrependo nada. Se fosse possível, faria de novo. E ainda mais, faria o curso com muito mais gosto do que eu fiz. Porque eu tenho que admitir que eu acordei para o curso muito tarde. Isso é um conselho que eu dou para vocês. Para vocês possam falar para outras pessoas também. Quem está novo, espalha para todo mundo. Curtam o que vocês têm que curtir o mais rápido possível e o quanto antes. Porque passa, a gente acaba se arrependendo de coisas que a gente não fez. A UERJ é muito assim. Qualquer universidade. Tipo assim, eu acordei para projetos muito tarde. Eu acordei para entrar na UESB muito tarde. Isso aí é uma cabeça que eu tenho que mudar nos meus alunos também. Porque eu tinha uma cabeça que estudar o quê? Estudar é ler uma apostila, estudar é fazer uma prova, estudar é tirar 10 em alguma matéria, ou perder prova final, coisas que eu já fiz na universidade. Mas estudar não é isso. Eu aprendi isso um pouquinho mais tarde. Eu aprendi isso com professores como Prozilda. E eu falo com meus alunos o tempo todo. Estudar não é burocracia. Estudar é mudança de vida. É conhecimento. É aprendizagem. São portas abertas. Eu dou aula de redação e eu falo com meus alunos, se tiver aqui, um ou outro vão saber. Eu falo que tudo na vida é um intertexto. Tanto o nome do meu cursinho é intertexto. Porque tudo tem uma lógica, tudo tem um link. A gente não consegue falar sobre pós-modernidade, pós-verdade, se a gente não volta para a Idade Média. Idade Média, Renascimento, Barroco, classicismo, literatura, história, tudo tem a ver. E tipo assim,
A ideia de modificação humana também parte do conhecimento. Quanto mais eu conheço, eu falo isso com meus alunos direto, quanto mais eu conheço, mais humano eu fico. Porque a ideia é essa. A gente tem que construir no mundo seres humanos diferentes. Eu brinco ainda na sala, né? Eu falo assim, gente, vamos mudar, porque de ser humano bosta tem um bocado no mundo, pelo amor de Deus. Que é verdade, né? A gente tem que mostrar uma ideia de diferença. E aí eu separei um ponto 3 sobre o que para mim seria um bom professor. Nossa, aí eu posso falar assim, um bom professor sou eu, mentira, tô brincando. A gente tenta. Mas, por exemplo, são alguns pontos que eu consigo enxergar. Conhecimento a gente tem que ter, é o primeiro ponto, tá bom? Por quê? Nós trabalhamos com conhecimento. Então, tipo assim, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor. Só que, por que eu tô falando de conhecimento em primeira instância? Vou explicar por quê. A gente está no mundo, a gente está vivendo um período de pós-modernidade ou pós-verdade, a gente não sabe muito bem, não é muito bem explicado teoricamente, mas é um mundo altamente tecnológico. A gente disputa o tempo todo com tecnologia. E eu converso com meus alunos direto. Eu falo bem assim, gente, ou eu sou diferente, ou o vídeo de 5 minutos do YouTube vai tomar conta da minha aula. Eles não vão querer participar. Eles não vão querer olhar para mim com um olhar de desejo. Eles não vão querer aprender nada. Porque simplesmente tem um movimento tecnológico onde tem o YouTube, que com 5 minutos o cara explica tudo, e ele fazendo resenha, brincando. Ou seja, eles vão querer olhar para minha carinha angelical. 50 minutos, dois horários, eles não vão querer. Eles não vão querer. Isso é muito lógica humana, né? Nós somos pessoas muito ansiosas. Nós somos muitos. Nós queremos o tempo todo o agora, e eu quero agora o tempo todo. Então, tipo assim, se nós somos assim com professores, imagina os meninos com 12, 13, 14, 15 anos de idade, né? Numa ideia de pré-adolescência e juventude. Um tempo de correr. Então, tipo assim, o tempo todo, você como professor, a gente está lutando. É um embate muito louco e até desonesto com a tecnologia. Porque é algo complicado. É algo complicado. Primeiro ponto. Segundo ponto, olhar para o novo. E aí você pode me perguntar, Flor, o que é olhar para o novo? Eu não vou saber explicar. Eu acho que vai muito do feeling, sabe? O que é olhar para o novo? É você querer fazer um algo diferente o tempo todo. Um exemplo. Eu poderia explicar romantismo, ultrarromantismo, três gerações, beleza. Eu posso levar um Djavan para uma sala que curte Djavan. Eu tenho uma sala que curte Djavan, um oitavo ano. Amam, bro, Djavan. Eu falo, meu Deus, nenéns, 12 anos de idade curtindo Djavan, que legal. E aí eu levei aquela música Oceano. E aí eu faço aqui, vamos lá, vamos trabalhar com romantismo. Eu vou trabalhar com pontos de romantismo. Eu vou levar o Djavan. Então o que eu fazia com eles? Alguns já conheciam, aí elas me diziam, canta Flor, canta Flor, canta Flor. Aí eu cantava para elas e lia a poesia toda. E aí eu ia dissecando, com a professora que eu aprendi isso com a professora. E eu ia falando sobre cada palavra, sobre cada versinho, explicando mais ou menos o que poderia ser romantismo na música. Eu explicava todos os conceitos anteriormente, e aí eu falava assim, vamos lá, vamos procurar agora? E procurava. Isso para mim é um método de inovação. É algo para mim é algo novo. Pode não ser algo novo, mas para o colégio, às vezes é. Para a gente nem sempre. E aí outra dica, por exemplo, às vezes o que acontece na UESB a gente não leva para os alunos. Eu levo tudo. Toda a discussão que eu tive com literatura, eu explico para eles. Bilabial, explico para eles. Linguística, se eu lembro, explico para eles. Por quê? É uma forma de você inovar. Se você leva o mesmo está no módulo. Ele vai querer ler o módulo e fazer a prova, porque ele sabe que na prova vai cair o que o módulo está. E aí é a parte chata de estudo, que eu também odeio. E eu falo para eles, meu Deus, é chato. Estudar assim é chato. Porque isso não é conhecimento, isso não é estudo. Se a gente vai gravar, eles vão acabar esquecendo, etc. Mas vamos lá. E aí eu trabalhei com a ideia de amor também com o Djavan.
Eu trabalhei com romantismo, trabalhei com a ideia de amor, e os meninos amam trabalhar com isso, né? Tipo assim, nossa, 12, 13, 14 anos, né? Meu crush, não sei o quê, etc. Aí foi de Djavan fala na última frase, só sei viver se for por você. Isso não é texto, jovens, a eles. É, professor. Vamos lá, terceiro ponto, paciência. É uma atividade, é um exercício de muita paciência. A gente se dá com seres humanos. Nenhum aluno é igual. A gente cai em uma sala de. Eu tenho 25 alunos em sala. Eu trabalhei em colégio público para ter 40 alunos em sala. Hoje eu trabalho com ar-condicionado. Oh, meu Deus, de que é uma gostosura. Mas trabalhei também em colégio público que é calor ao extremo, com um ventilador rodando em diagonal. Eu até faço resenha, mas isso é caótico. Roda. E tipo, você tem medo de bater no seu pescoço. É uma coisa, né, angustiante. E um calor infernal na sala. Mas, e aí, por isso a importância da ideia de paciência. A gente não tem uma ideia de, como posso dizer, singularidade entre alunos. Todos somos diferentes. E aí, você trabalhar com seres humanos diferentes o tempo todo. Eu trabalhei em colégio público, municipal, é, colégio, colégio particular, de criancinhas pequenininhas até ensino médio. Eu vou te dizer uma coisa, é tenso, é tenso. Até por você, não é só trabalhar por eles, não. Você acaba como posso dizer, se ficando muito emotivo com algumas coisas, você toma alguns problemas para você também. E você quer ajudar também, e às vezes você não tem como ajudar essas pessoas. É simplesmente por não poder mesmo, sabe? Não é nem por não querer, é por não poder. E aí, por isso a ideia de paciência. E outra, eu sempre falei, eu falo com meus alunos, eu tava trabalhando com maturidade emocional esses dias, e eu falei, você pode destruir alguém com um olhar. Você não mata alguém só com uma arma ou com uma faca. Você mata com palavras. É doloroso às vezes. Eu falei com eles, com os meninos, eles falaram assim, como não, professor? Não é verdade. Eu falei, é assim. Experimente uma vez eu chegar estressado em sala, algo desse tipo, e eu nunca fiz isso, sabe? Mas faço tudo para não fazer. Mas se por acaso chegar estressado e soltar uma palavra um tanto que mais ríspida, num dia que ele não estiver bem, eu posso destruir uma pessoa ali. Ele vai perder todo o estímulo, o gosto de estudo, o gosto por conhecimento, o gosto pela matéria, pelo simples olhar que eu dei para ele ou para ela. Isso é tenso. Então, a ideia de paciência vai muito daí. Vai ser estressante. Alguns dias vai. Alguns dias vão ser estressantes. Mas, trabalhamos para isso, né? É, transcendência seria um quarto ponto. Aí você vai explicar, Flor, o que é transcendência na aula? Não sei. Seria o feeling também. A transcendência é você sempre procurar transcender aquilo que está muito, muito burocrático ou muito chato. Você tem que fazer isso. Esse é o desafio em sala de aula. Eu tenho que trazer. Isso vai muito para a ideia de magia, que é outro ponto que eu trago. O que é magia? É magia. Você tem que fazer acontecer uma ideia mágica de aula. Nem sempre é possível. Vai ter que preparar o plano A, B, C e D. Mas você tem que procurar essa ideia. Porque eu tenho que fazer, e pelo menos é um caminho que eu tenho. Graças a Deus, dá certo. Geralmente essas salas, pelo menos os meus alunos me curtem, pelo menos eles falam que curtem, né? Pode ser que eles não curtem e me xinguem por trás, algo desse tipo. Mas essa ideia de magia, eu não me comporto como alguém superior a eles. Eu me comporto como amigo, como companheiro e como alguém que pode conhecer algum conteúdo a mais que eles, mas eles podem me ensinar também. Eu estou passando por um momento agora de trabalhar com espaço aberto, no social. O espaço aberto, eu estou trabalhando com maturidade emocional, com crianças e adolescentes. Era para eu ser muito mais maduro que eles, né? Nem sempre. Eu explico uma coisa e às vezes a minha explicação sobre maturidade, eu levo discussões filosóficas, alguma coisa da psicologia. E eu mesmo falo para mim, sabe?
E o que ele fala, eu percebo assim, eu tô reclamando da minha vida, mas os meninos também têm umas histórias tensas. Então, né, a gente tem que olhar menos pro nosso umbigo e olhar mais pro outro. E daí tem empatia. Para mim é o ponto que eu falei antes sobre olhar, mas para mim é muito importante. Que é essa ideia do olhar que eu falei. O se olhar, o ver, o se ver no aluno. Eu acho isso primordial para o professor. Quantas vezes tipo, eu cheguei na sala, o aluno não estava dando certo. Não tava. Plano A, B, C e D. Oh. E eu falei assim, meu Deus, gente, vamos lá, sinceridade com vocês. Por que o que está acontecendo? Tá chata a aula? Por quê? Eles foram bem claros. Professor, a gente está cansado. Tá muita teoria no dia, a gente fez muita atividade, vai ter prova à tarde. A gente pode fazer outra coisa? O senhor pode fazer com uma forma mais. Eu falei, ó, hoje eu vou terminar a aula chata. Na próxima aula eu prometo que eu venho com uma coisa diferente. Porque essa ideia de empatia tem que acontecer. A gente dá aula para aluno, entendeu? Por exemplo, eu comecei esses dias. Eu tenho livrinhos meus, bebês. Chopp, Nietzsche, Sartre, Bakhtin. Tem umas coisinhas que eu leio. Elisa Lucinda, apaixonado. Fofa aquela mulher, maravilhosa. E aí, isso que é muito complicado eu trabalhar com pessoas. Isso que é a ideia de empatia. Eu não estou lidando com Florêncios. Eu não estou trabalhando com Zildas, ou com Lidianes, com Natieles, com Austins que estuda e compreende teoria. Eu não posso enfiar a goela abaixo uma aula altamente que poderia até que eu gostasse, poderia ser que eu gostasse, mas eu tenho que me ver nos meus alunos. E aí que eu penso, cada sala é uma sala, cada grupo é um grupo. Uma sala é altamente heterogênea e você tem que fazer acontecer. Acontecer. Isso eu tenso. Mas eu gostoso da coisa. Eu amo isso. Essa ideia de desafio. Eu falei com os meninos, meu Deus, professor, tu queria ser professor mesmo? Eu falei, queria. Eu não me vejo em um banco, sentado o dia todo, falando, por favor, seus documentos. Ah, não é conta corrente. Passa ali, por favor. Não, gente, não dá não, não. Não, eu poderia ganhar até muito, não dá certo não. Eu prefiro até ganhar o menos, mais feliz. Eu converso com meus amigos que eu falo assim, é um estresse que vale a pena. Saio todo dia com cabeça inchada, de dor de cabeça, mas com um sorriso no rosto. Sabendo que eu consegui modificar alguém. É o mais legal. É o mais legal. Foi o que eu falei, né? Um brilho no olho, uma mudança de vida. Eu chorei esses dias. Olha, um cara desse tamanho, careca, chorando. Uma aluna minha falou bem assim, professor, muito obrigado. Eu sou o que eu sou hoje, porque suas aulas modificaram o meu jeito de pensar na vida. Ponto. Essa frase dela, para mim, modificou não, não é a palavra. Me fez feliz pro resto da vida, sabe? A impressão que eu consegui ser o professor diferente que eu queria ser. E eu falo isso com eles o tempo todo. Seja um profissional diferente dos outros. Senão, não adianta. Você vai ser mais um. E para ser mais um, não é legal, né? Não é legal. Vamos lá. E aí, gente que quiser perguntar uma coisa, falar alguma coisa, por favor, viu? Me interrompam. Pode falar assim, né? Flor, cala a boca. Vamos lá. E aqui eu entro na ideia, já seguindo para a ideia de produção poética. O que esse professor modificou na minha produção? Porque eu costumo dizer que é, a aluna me perguntou, professor, existe dons? Eu falei, tio, é subjetivo, são discussões. Tem algo metafísico aí perto, né? Algumas pessoas acreditam, outras pessoas não acreditam. Eu acredito em facilidades, sabe? Tem facilidade, outras pessoas não. Mas a ideia de persistência e tentativas, às vezes dão certo, ou quase sempre dá certo. Então,
Vamos dizer que eu já escrevi desde pequeno, ou pelo menos tentava, e gostava de. Mas a ideia de ser professor, começar com letras e descobrir outras leituras, porque eu acho assim, você sabe escrever, você tem facilidade de escrever. Só que se você não treina, a coisa não sai. É mais complicado para sair. E aí vem a ideia do dom. Flor, você acredita? Você está falando de mim, né? Florencio. Acredito. Tem gente que não estudou nada, e, tipo assim, não, estudou em lógica, né? Aspas, bem aspas, universidades, teorias, etc. E escreve maravilhosamente bem. Mas são exceções. Eu falo assim, meu Deus, são exceções. São maravilhosas, diferentes. E aí eu conversei, eu fui no museu onde que é, e tinha um carinha apresentando, o nome dele é poeta Alexandre Brito. Alexandre Brito. E aí eu perguntei, achei altamente frio no dia. Ele é maravilhoso, inteligentíssimo. Mas no dia eu achei ele frio, a forma que ele falou. Eu falei, nossa, como assim? Eu tava com aquela visão romantizada da coisa, de literatura, sabe? Como assim? Isso é um dom, sim. É amor materializado em livro. E aí eu falei assim, o que é escrever para você? E aí ele falou assim, escrever, para mim, é uma mistura de inteligência com sensibilidade. Frio e curto. Inteligência e sensibilidade. Eu falei, não, gente, cadê o amor? Cadê a ideia, né? Cadê o metafísico, a ideia de nascer com você? Aquela coisa, a paixão. Não, ele foi bem claro. Ó, Florencio, para mim é inteligência e sensibilidade. Aí, depois de um tempo, eu parei para analisar o que ele falou. É verdade. É verdade. É verdade. Temos que ter um arcabouço para. O texto é modificado. O texto é tipo, potencializa o texto, sabe? E vai muito de gosto também, né? Pelo amor. Eu posso escrever de uma forma muito mais teórica, com muito mais conceitos e pontos históricos e filosóficos e literários, né? Fazendo analogias. Se você falar assim, não curti tanto não, preferi o outro. Como eu curto. E aí, eu já vou entrar em outra pergunta, tá bom? O que para mim é ser poeta? E aí tem um textinho meu, uma poesia, que pô, o amigo me faz até resenha, que termina com eu sou universal. Não vem ao caso agora, esqueça universal, pelo amor de Deus. Viu? Eu sou eu. Eu sou você, eu sou terra, eu sou metafísico, sou teoria, sou prática, eu sou inspiração, eu sou céu, eu sou MPB, eu sou funk, eu sou água brotando em rocha, sou rock, eu sou música, sou a rocha. Sou Milton, sou Pablo, sou construtor e destruidor. Idealizo e escrevo sonhos, eu subo em ramos, piso e multiplico flores. Eu sou tudo, milhões de cantores. Eu sou Fagundes, eu sou um drama, eu sou alegria, tristeza, harmonia, sou atores. Eu sou abdutor, eu sou criativo, morte ainda vivo, e vivo criando a vida em amores, até que um dia eu morra, mas eu vou estar na sua mente quando você ler o meu texto. Isso para mim é ser poesia, isso para mim é ser poeta. Qual a ideia? Do que para mim é ser poeta? Eu não consigo escrever com uma pessoa só. Eu não sei, tem várias pessoas que também escrevem aqui, que eu sei. E aí, eu não sei se vocês pensam como eu ou escrevem como eu, até porque escrita é muito individual, né? É muito subjetivo. Mas, por exemplo, eu não escrevo como Florencio. Eu não gosto de escrever só como Florencio. Eu procuro ser um exemplo. Lidiane conversou comigo e falou assim, Flor, estou passando por isso, isso e isso. Tá um momento muito, muito barra da minha vida. Tá tenso. Aí eu vou para casa, falo assim, meu Deus, tadinho de Lídia, velho. Aí eu vou lá e falo assim, eu vou escrever alguma coisa. E eu não gosto de escrever sobre mim. Então, eu sou homem, eu sou mulher, eu posso ser quem eu quiser na poesia. Eu acho isso legal. Porque para mim, poesia, eu gosto da ideia de liberdade de poesia, sabe? Mas de libertinagem, até de uma ideia de Elisa Lucinda, sabe? Eu sou livre, sou solto. Então, eu posso ser o que eu quiser. Guardar essas proporções, e respeito com a escrita, e aí tal. Mas eu curto essa ideia de ser livre,
Acho que ser poeta, você pudesse falar assim comigo, Flor, que para você ser poeta é um escritor livre. Numa perspectiva bem moderna da coisa, sabe? E aí, como eu conversei com os meus alunos esses dias, Flor, da aula de arte, né? Flor, como é que é essa ideia de... Por quê? Eu acho muito chata a ideia de arte moderna. Eu falei, sério, tio? Porque, não sei, tio, a arte moderna e contemporânea é muito estranho. Porque, sei lá, a pessoa faz uma bola amarela num quadro branco e é arte. Ou ela pode escrever o que ela quiser e pode ser arte. Eu falei, tio, depende muito. É a sua cabeça analisando arte. Não é do outro analisando arte. É bem diferente. E aí, isso que para mim é a ideia de liberdade. E aqui, isso aqui é uma poesia que eu fiz mais antiga. Tem outra poesia que eu gosto de ler para vocês. Se vocês curtem. Vou até tocar violãozinho para fazer um fundo musical, né? Para não ficar nesse silêncio é, angustiante. É uma tela. É uma tela. Nosso amor é uma tela. Cores firmes, fortes, suaves. É uma tela. Flores, beijo, eu, você, Anabela, é uma tela. É uma tela. Meu amor é uma tela. Linda, delicada, traçada, almejada, em vertentes de sonhos, de sorriso, felicidade, ternura, sedução. É uma tela. É uma tela, eu, pintor, admirando todos os dias, tão linda, inebria, é uma tela. É uma tela. Pragmática da Vinci, é uma tela. Vale milhões, bilhões, mais de 20. Não tem valor esta tela. É uma tela. É uma tela. Tudo em nós é uma arte e é uma tela. Pinturas, esculturas, em Carrara é tela de pintura, o cinema é uma tela. É uma tela. Pois não vivo sem ela. É uma tela. Cadê ela? Como foi bom tê-la. Poesia. As loucuras da vida, entendeu? Uma loucura. E aí, eu brincando, num certo, na aula com os meus alunos, eu falei bem assim, vamos lá, vamos brincar. E aí eu faço sempre essa brincadeira com eles, né? Eu falo assim, vamos bater papo no chat. E aí eu fazia o que com eles? Como para mim criação é ser livre, aí eu brincava com eles, né? A gente pode fazer isso agora. Por favor, se todo mundo concordar, a gente pode fazer agora essa dinâmica. Tipo uma dinâmica que eu faço com eles. Acho que seria interessante. Como seria? É, vamos escolher um tema. Prosilda, escolhe um tema. O outro tá fechado. Escolhe uma palavra, um tema. A gente esquece de ligar o microfone. Eu disse que seria interessante te ouvir falar sobre a mulher na natureza. Mulher da natureza. Vamos lá. Prosilda. Tá vendo? Gente! Vamos lá. E qual a lógica da... Vó, pode ser que não dê certo. Pode ser que dê. A gente tenta. Então vamos lá. Mulher na natureza. E aí, qual a brincadeira? Eu gostaria de que vocês botassem alguma palavra no chat. Por favor, de acordo com o tema. Os meus alunos colocam tipo assim, amor, paixão, coxinha. Eu falei, meu Deus, calma, tio. Não dá certo. Luar. Boa. Vamos olhar algo de natureza. Forme, forma, firme. Algo belo, sensível, em frente ao mar. Delicada como a lua, em noite de luar. Tão bela como entardecer. Uma flor desabrochar. Ou simplesmente como um prazer de ver o sol raiar. Analisando o dia de pôr do sol,
firme, forte, esplêndida, total conexão com a natureza. Podemos dizer que ela é empoderada. Da mulher conseguimos perceber coisas maravilhosas. A ideia de namorada da natureza. É garra. É um padrão totalmente diferente do algo constituído. Mulher é perfeição. E vertente de bom siso. E falar de mulher é falar de mãe natureza. Pronto! Aí, fechamos. Pode ser que não ficou bom, mas é tipo isso. É só para simbolizar a ideia de que a arte pode ser livre e poesia pode ser livre. E é prazer. No fim das contas, é muita ideia de prazer. Eu acho que a ideia de escrita tem muito a ver com a ideia de fugir, sabe? Pelo menos eu me sinto assim, como poeta. Quando eu escrevo algo, eu não sou Florencio, eu não estou no meu mundo, eu estou em outro lugar. Isso para mim é algo mágico. Fechou aí para mim. E aí tem uma poesia, um tanto que é ousada, do Alexandre Brito. Ele fala muito legal. Cadê? Deixa eu ler para vocês. De onde vem esse gosto de vulva em minha língua? Essa fala cheira de uva que a chuva empresta à vinha? Aroma de Eros que a letra exala? Este fato gozo de favo, a festa se derrama enquanto eu falo poema, não mancha a página. A página branca pura, ao contrário, enche a página de mais brancura. Não que haja alguém em acender estrelas pretas, ou em derramar sangue de letras sobre a noite branca. É que poema é osso, calcinado por tempos, sóis e céus. No fim, um poema só aparece quando desaparece no papel. Faço versos, sim, faço versos. Sou reconfesso, faço versos. Quando tropeço no universo, faço versos. De bobo e não acerto, que me faça não errar de novo. Faço versos porque posso. Se não faço, me dá um troço. Faço versos por nada, por pirraça, é a minha cachaça. Faço versos porque quero. Se nesse mundo tudo tem um número, o poeta é o zero. Eu acho isso fenomenal. Fenomenal, porque tem muito a ver com essa liberdade que está falando agora, né? Muito, 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 muito. E aí, agora você... Cadê? Fizemos. Preparei um texto para ler para vocês. Eu já falei, já li poesia. E aí eu estou fazendo uma ideia de micro-romancezinhos agora, contos pequenos. Eu gostaria que vocês escutassem. Espero que gostem. Espero que gostem. Eu não tenho muito o que dizer, mas algo me deixou muito pensativo. Andando pelas ruas nesse período de quarentena, a caminho de casa, encontrei uma senhora de mais ou menos 65 anos de idade, com um rosto lindo de quem já sofreu demais. Sem máscara de proteção, sem nada nas mãos, apenas um corpo cansado, um olhar amedrontado e uma coragem. Ele estava a vender algumas peças de crochê, deve ter feito para passar o tempo. Pensei comigo. Enquanto essa figura complexava minha mente, a gente ia se aproximando. Quando ela chegou perto, senti algo diferente. Não tinha um porquê aquela senhora estar na rua. Ela não podia estar na rua. Com tanta inquietude, perguntei. O que faz a senhora nas ruas, pelo amor de Deus? A senhora não sabe que não pode estar? A senhora é grupo de risco. E ela me respondeu, com a maior calma do mundo. Meu filho, qual o risco que você está falando? O risco de uma doença, o risco das ruas, o risco de tentar, de se preocupar demais, o risco da vida, o risco da morte, o risco de perder, ou de se preocupar demais, o risco de perder quem ama, o risco de se entregar à morte quando ela chama? Vamos dizer que já vivi muito, mais que você, e essas ruas já foram meu parque de diversão. Pega-pega, brinquei de esconde-esconde e aproveitei ao máximo meu tempo de criança. Meu Cronos de criança foi tão bom, foi mágico. Contei, cresci. Vi minha vida infantil se tornar um inferno, depois de um tempo.
Vi meu pai debilitado e viciado em drogas, morrendo nos braços de solitária Dona Maria, minha mãe. Vi minha mãe morrer de amores por aquele homem surtado que ela se acostumou a amar. Vi minha vida sendo dilacerada, tomando conta de irmãos sem mentalidade alguma. Sofri por todos eles quando trilharam caminhos errados. Caminhos esses totalmente opostos ao que eu ensinei. Mas não os culpo. A culpa é toda minha. Eu não pude ajudá-los. Eu não fui forte o suficiente. Posteriormente, amei um homem. Um bom homem. Tomei cuidado para escolhê-lo a dedo. Testei, brinquei, dei de provas. Amei aquele homem. Com ele consegui sentir uma alegria que se comprova aos meus tempos, que se comparava aos meus tempos de criança. Ele me ajudava. Eu não tinha ninguém no mundo. Ele era a minha única companhia. Ele era o melhor professor de literatura de todos os tempos. Eu não sabia ler, pois não conseguia estudar devido ao labor estressante, dilacerante. Em meu caos, ele foi a minha luz. Você não deve entender isso, garoto. Você vive neste mundo frio líquido de laços frouxos e amarrotados. Ele me ensinou a ler. Sabe o que é isso? Ele mostrou o mundo. Ele me fez descobrir coisas inimagináveis. Me deu prazer, me mostrou o que era o gozo de sorrir e sentir felicidade. Me ensinou a vencer minhas dificuldades. Ele nem parecia os homens que a gente vê por aí. Desculpe se ferir seu ego, meu garoto. Mas você não sabe o que eu passei, o que eu vivi, como eu amei aquele homem. Ele era o meu alento em noites de insônia, minha felicidade em dias de angústia, meu remédio quando sentia minha alma doente. Ele era minha música. Você sabe o quanto eu gosto de música? Ele era o rock do bom. Ele me afagava. Ele me levava ao mundo de Alice. Maravilha, maravilha, maravilha. Nós vivemos mais de 50 anos juntos. Meio século unidos. Sem cansar. Em sintonia. Felizes e sorrindo. Gerindo o que a gente chama de felicidade. Foram 5 décadas de poesia, romantismo, arcadismo, simbolismo, modernidade. Vivemos todas as características que o amor poderia ter. Ele me explicava sobre teorias e eu amava. Até pensei em estudar, fazer uma faculdade, mas a sapiência dele me bastava. Eu não tinha força para estudar. Eu amava aquele homem. Eu poderia ouvi-lo horas e horas sem cansar. Mesmo depois sua voz não era mais a mesma debilidade. Pelo contrário, parecia mais linda a voz do meu velhinho. Sobre o que ele me falava todos os dias da manhã, ele me abraçava como se fosse a primeira vez e falava a mesma frase de sempre. Ouço os anjos louvando a sua beleza. Encabulas as deusas com a sua destreza e desfaz minha tristeza. Eu amo você. Hoje ele falou a mesma coisa. Foi triste. Ele não conseguia respirar direito. Ele tinha problemas respiratórios. Já fazia um bom tempo. Eu falei para ele ficar quieto, não falar mais nada. Eu implorei para ele ficar quietinho, mas ele sempre foi teimoso. Eu amava a teimosia dele. Parecia um menino, como eu amava aquele homem. Depois que ele me abraçou, repetiu a frase de sempre, de forma cansada e chorosa. Ele caiu nos braços, como sempre, mas dessa vez faltava alguma coisa. Eu não conseguia sentir a respiração, como antes. O calor que me cobriu durante 50 anos deu lugar a um frio estranho. Ele já tinha me dito sobre um frio desses em uma história de ultrarromantismo. Foi tão estranho ver a vida dele se esvaindo de uma forma tão fria. Ele não merecia. Você não conhece ele, você não sabe o que ele sentiu. Eu gritei muito. Eu chorei, chorei muito. Eu senti novamente tudo o que eu tinha sentido antes. Quando perdi minha mãe, perdi meu pai, os meus irmãos. Eu perdi o conceito de amor existente. Eu perdi o caminho que sobrava no mundo. E se foi com ele, toda a minha força de prosseguir. E agora, pouco importa se eu pegue esse bendito vírus ou não. Eu só queria uma cova para enterrar meus restos de alma. Porque meu corpo eu já entreguei para o poço que me chama. E não me julgue. Você não sabe o que eu passei. Não sabe o quanto eu amei. Você não sabe de nada. Desculpe-me se você parecia um bom rapaz. Vá embora, fique em paz. Você me lembra dele. Esse olhar carinhoso. Ah, como eu amava aquele homem.
Boa noite. Muito obrigado pela preocupação, mas não precisa. Um abraço carinhoso. Adeus. Quando acabei de ouvir aquilo tudo, não tive coragem de falar nada. Queria abraçá-la, mas não podia, e acho que não ajudaria nem um pouco. Eu estava em um dia individualmente ruim, mas depois que ouvi aquela história, eu não tive força para reclamar. Fim. Deu pra entender, gente? Oh, meu Deus. Ficou longo, né? Ficou grande, mas tem algumas discussões. é, eu fiz alguns microcontos desses, mais ou menos, eu tenho mais, acho que mais de 30, se eu não me engano. Cada um deles eu fiquei um pouco triste para fazer. Por quê? Não é um momento muito legal que a gente está vivendo agora, correto? E a gente estava ouvindo, pelo menos eu aqui em casa, estava ouvindo muitas coisas negativas. Me fez até ficar mal, ansioso e tal, ansiedade, tanto que, sabe, tá me angustiando. E aí todos os dias vinha uma notícia negativa. Eu falei, meu Deus, que absurdo. E aí algum colega de faculdade que falecia, alguém que a gente conhecia e tal. E aí eu tive que me desabafar, eu tive que desabafar, sabe? E aí eu procurei esses micro-romances. Eu não consigo escrever coisa, tipo assim, que puxe para um lado mais triste. Mas é necessário às vezes. Mas desabafo, desabafo. E aí foi um dos. Eu não vou ler outro, não, esse lugar é muito grande. Cadê? O último ponto, que eu acho bastante interessante, que é a ideia de professor e poeta é um crescimento individual, humano e profissional. Que para mim ficou o meu lado humano e profissional, trabalhar com poesia e ser professor. Eu não preciso nem comentar mais. Acho que eu falei sobre isso a minha fala completa. Ser professor, eu falo com meus alunos isso direto. Eu sou muito melhor como ser humano hoje porque eu sou professor. A gente aprende muita coisa. A gente aprende sobre empatia, sobre amor, sobre a ideia de cuidado, sobre a ideia de carinho, sobre a ideia de como olhar para o outro, sobre a ideia de compromisso, responsabilidade, porque a gente trabalha com pessoas, olhares e almas. A gente modifica a vida das pessoas. Isso é algo legal, isso é o mais gostoso de ser professor. E a ideia de ser professor modificou muito, muito e muito e muito, muito o meu eu Florencio, sabe? O meu eu Florencio foi muito norteado pela minha profissão. E eu sou extremamente grato. Não quero nem de longe fazer outra coisa. Nem por uma ideia. Isso pode soar, como posso dizer, psicopático, algo desse tipo, né? Mesmo que eu não ganhe, porém você vai ganhar 5 mil, sei lá, 6 mil para fazer, sei lá, fazer o concurso e trabalhar fora da escola. Eu não quero. Hoje eu não quero. Eu não quero. Para mim, o retorno do final do dia é muito mais gostoso. Isso é muito individual, lógico, né? Mas eu prefiro o prazer ainda. Tomara que eu permaneça assim até a morte. Então, vamos lá. E aí, essa ideia do profissão, não é isso? E o poeta a gente nem precisa falar. É uma fuga. Para mim, poesia é uma fuga. É uma ideia de liberdade. Eu sou muito melhor escrevendo do que até falando. Eu sou muito melhor escrevendo do que até sentindo. Eu sou muito melhor escrevendo do que existindo. Sabe? Acho que todo mundo que escreve tem isso, né? Você se sente bem escrevendo. Independente do tema que você escreva, a gente se sente bem. E eu acho isso. Eu acho que se conversam, sabe? A ideia de ser poeta, a ideia de ser professor é um diálogo. Todo professor é um poeta, mesmo não escrevendo. Aí você pode falar assim: ah, você está romantizando o trabalho de professor. Eu acho muito romântico o trabalho de professor. Para mim, eu não consigo entender a ideia profissional de ser professor sem ideia de romance, sem ideia de magia, sem ideia de prazer. Infelizmente, se tivesse uma galera aqui, deve ter uma galera aqui mais nova, né? É um conselho que eu dou para todo mundo. Gente, se você não quer fazer, se você não tem amor por fazer, não faça concurso de educação. Não faça. Desista logo, faça outra coisa. Desista. Porque
se eu falar que vai melhorar, nem sempre melhora. Às vezes é mais complicado. Por exemplo, se eu fazer um curso todo, você pode não arrumar um emprego. Você pode arrumar um emprego e não ganhar o que você queria ganhar. Nós vivemos sociedade. E a gente não manda sociedade. E, né, tem tudo uma real conjuntura política, etc. Então, mas, quando a gente faz por amor, ah, é gostoso. É muito gostoso. Eu costumo dizer que eu subo a escada do social. O social tem várias escadas, né? O Brasil já viu. Várias escadas. É escada, escada, escada. Ó, se quiser pagar a promessa social. E eu falei, gente, eu subo a escada feliz da vida. Feliz da vida. Porque eu gosto. É prazer, sabe? É amor. É quando você ama o que você faz. Eu não vejo minha vida sem educação, sem escola, sem sala de aula. Eu posso fazer o que for na escola, mas tem que estar na escola. Vendo criança, vendo adolescente, conversando, ensinando. Eu acho maravilhoso. E aí, para mim, é uma ideia de maturidade profissional também. Eu fiz o blog. O blog, eu fujo da ideia de poeta, não fugindo totalmente, lógico. É uma mistura de poeta e algo teórico. Então, eu procuro fazer sempre isso, buscando a ideia de ajudar outras pessoas. Então, eu não sou, não é uma autoajuda, não conta, nada contra autoajuda, mas ajuda, sabe? A intenção não é essa, é teoria. Mas eu costumo dizer que conhecimento salva pessoas também. Eu fui um homem muito diferente depois que eu li coisas. Pô, Otávio Paz, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre, Spinoza. A teoria te faz pensar coisas diferentes. Ela te faz pensar. Isso que é legal. Um professor tem que ser alguém pensante. O tempo todo. A toda hora. E mais um pouquinho. E aí isso que é o prazeroso. É juntar a ideia de sabedoria, conhecimento, teoria e magia. Isso modifica a sua vida. Eu falo com os meninos direto. Muito isso. Bato na tecla o tempo todo. Levem conhecimento com uma ideia de prazer. Se não for por prazer, você vai acabar sendo massacrado pela, pela ideia maçante de estudar, sabe? Você sofre, né? A gente sofre quando a gente não curte fazer uma coisa e fica fazendo. E aí eu trouxe um texto que mexeu muito comigo, que eu fiz pro blog. Eu gostaria de ler para vocês. E aí eu já termino minha fala. A alma pode ser conhecida sob diversas vertentes conceituais. Podemos enxergá-las por um viés metafísico ou mais estrutural. Alguns pensam como algo fictício, outros adoram a ideia. Psique, em uma idiosincrasia grega, é a personificação de alma. Em criações artísticas, psique seria uma donzela com lindas asas de borboleta. Em linha de diálogo junto ao meu eu lírico, prenda-se a essa analogia. Compreendo a alma como indivíduo com asas, que poderia simbolizar uma ideia de liberdade, análoga a nuances de Ícaro. Afirma que o indivíduo social se perdeu em grandes labirintos estruturais, em marcas feitas a ferro a fogo. As incertezas da selva de pedra depreendem em nós grandes dores e nos fazem machucar as nossas asas. Apedrejam o consciente e deturpam a realidade, outrora fixada. Parece complicado. É complicado. Em um ponto A muito individual, afirmo que vivemos uma certeza futura, em um presente escuro, efeitos de um passado não superado. O ser humano atual é preso em três linhas temporais, em um padrão de análise antropológico. Vivemos em um limbo, um grande ciclo. Queremos demais o futuro, de uma maneira desesperada. Temos um presente doloroso, pois não vivemos da maneira correta. Cortamos o tempo todo nossas asas e ficamos presos ao passado que insistimos em olhar, ao passado que nos acostumamos a gostar, e admirando as dores que sabemos que fazem muito mal. Todo esse vício faz de nós indivíduos que amam sofrer, que amam o passado, amam a pulsão apresentada por Freud, adoram a melancolia apresentada nos conceitos de psicanálise. Vivemos em um mundo de
automutiladores. Platão afirmara que a ansiedade é um problema filosófico. Em minha labuta mental, entendi que seria algo parecido com medo de dúvidas, com medo do contraditório, com medo, a vontade, o querer, a ânsia, todos esses caracteres em demasia constroem as grandes facas que nos cortam frequentemente. Para uma potencialização do que acabei de afirmar, podemos citar Cândido de Figueiredo, que compara a ansiedade ao desejo ardente. Em resumo simplório, pode-se afirmar que o homem arde em desejo. Busca incansavelmente o idealizado, mas não dominamos a arte da espera. Não admiram um processo. Não dialogam com as hipóteses. Somos a geração de carência. Deve ser por isso que a sofrência da música sertaneja faz tanto sucesso. É uma das músicas da compositora Amália Mendonça, da Amália Mendonça, ela dizia: de quem é a culpa? Aquela música, né? No dia que eu não tô falando com você, tô sentado aqui no meio da rua, eita. E a culpa muitas vezes é nossa. Por uma falta de cuidado, por um desejo acima do suportável, por querer coisas demais, por não se conhecer. Acho que Platão pode estar certo. A ansiedade é um problema filosófico. Quem é você? Quais são suas perguntas? Quais são suas queixas? O que te move? O que você ama? Quem você ama? O que te faz feliz? Esses são alguns julgamentos, algumas perguntas que te levariam ao conhecimento mais importante que podemos ter, o autoconhecimento. Modifique seu passado focando no seu presente e automaticamente o seu futuro será transformado em coisas que você jamais imaginaria. O futuro é hipótese, é fictício, mas o presente é uma dádiva. Cuide das suas asas, alimente positivamente a sua alma. Psiquez. E aí, Flor completa. Flor completou. Eu falei 1 hora, gente, eu falo demais. Que horror! Nós adoramos, Flor, adoramos ouvir você. Boa noite para quem ainda não disse, boa noite. Meu nome é Zilda Freitas, eu sou coordenadora do programa Estação da Leitura. Hoje nós estamos recebendo o cantor, leitor, poeta, professor Florencio Neto. Vamos pedir a vocês, por gentileza, que coloquem o nome e o e-mail lá no chat, porque nós vamos fazer um sorteio daqui a pouco e vamos precisar também do nome completo para o envio do certificado por e-mail. Agora eu vou tentar interferir muito pouco na fala do Florencio para dar tempo de vocês fazerem perguntas. Então, enquanto vocês preparam a pergunta, eu quero só comentar e também te fazer uma pergunta, Florencio, que é o seguinte. Ontem eu estava numa sala muito parecida com essa, ontem à noite, com Leidiane. Lembra, Leide? E nós estávamos falando exatamente dessa angústia, dessa ansiedade que faz com que a gente faça as coisas todas tão rápido e não absorva bem a aprendizagem que é processual, que é um processo. Então, quando a gente passa pela graduação, é tudo muito rápido e a gente não aprende o que deve, que é justamente curtir, ficar, estar bem durante o processo de aprendizagem. A mesma coisa acontece no mestrado, acontece na carreira, e muitas pessoas passam pela vida inteira sem se encontrar. Aquela sensação dos adolescentes, seus alunos, essa instabilidade, essa insatisfação, isso às vezes perdura até a vida adulta, até um pouco mais, até quase a idade mais avançada. E aí eu queria te perguntar, você, professor de Muay Thai, cantor, né, toca violão, escreve poesia, me ensina qual é a manha para controlar a ansiedade. Ou seja, como ir mais devagar nesse processo de assimilar conhecimento. Pro, eu vou te falar uma coisa. Uma pergunta maravilhosa. E mês passado eu estava sofrendo com crise de ansiedade. E, tipo assim, eu acho um problema, é um problema tão, mas tão, isso é caótico, mas natural na sociedade atual, que é isso, bem natural. E é muito complicado a gente sair disso. Eu falei com uma aluna minha, falou assim, então, falando sobre maturidade emocional. E aí eu falei, gente, é importante ter um equilíbrio.
a gente tá falando sobre provas, sobre fazer questões. E ela falou que, tipo assim, que ela não conseguia ficar calma, e se ela ficasse calma e relaxada, ela ia mal na prova. Eu falei, a que ponto a sociedade atual, ou a ideia de recorte temporal, fez com a gente? Nós temos esse pensamento mesmo. Nós não podemos estar relaxados, porque relaxados dá errado. Você tem que estar o tempo todo preocupado, porque a sociedade te cobra uma ideia de preocupação que você tem que ter. E aí é uma fuga minha. Isso é o que eu faço para fugir. Por exemplo, eu sempre fujo. Eu tenho que fugir, porque senão eu te surta. E é que é bem essa ideia da poesia, da música. Eu falo com os meus alunos direto, faz uma coisa que você gosta, uma coisa que te dá prazer. Arte é para isso. O tema seria maravilhoso, tipo assim, e por isso que a arte na pandemia é tão importante. Não dão valor à ideia de arte. E eu até brinco na sala de aula, eu falo bem assim, eu dou aula de arte, né? Por sexto ano, pro sétimo ano e oitavo ano. Eu falo assim, vamos lá, gente, arte é pop, arte é tudo, arte é história, arte é filosofia. E eles brincam, Florence 2020. Porque é verdade, é uma fuga. Se a gente não foge, é um buraco sem fim, sabe? Eu concordo. A gente precisa descarregar, precisa fugir, precisa não estar em alerta o tempo inteiro. Quantas pessoas perguntam o que você está produzindo, o que você está fazendo nessa pandemia? Nada, gente. É uma pandemia mundial, é para fazer o quê? Nada, entende? Porque se você fica o tempo inteiro em alerta, o tempo inteiro na espera de uma notícia ruim, então uma notícia ruim já aconteceu, que é você estar nesse estado permanente de estresse. Nesse momento, basta vocês ligarem o microfone, eu vou desligar o meu, vocês podem desligar o microfone e falar diretamente com o Florencio, fazer a pergunta direta a ele. Pergunte para mim. Boa noite. Ô, Bia. Amigo, eu não tenho pergunta, não. Eu só quero te agradecer por tudo que você falou e dizer que eu te admiro demais. Você é um cara sensacional, um profissional, assim, que eu quero ser um pouquinho do professor que você é. Eu quero ter na minha sala de aula, ter esse amor de ensinar, que é lindo em você. Todo mundo vê isso. E você é sensacional. Eu torço muito por você. Você vai muito longe, muito longe, muito longe. E eu quero estar pertinho para ver tudo, porque você é muito sensacional. Parabéns, foi lindo. Te ouvir é sempre um prazer. Sabe o que é? Bia falou, obrigado, Bia. Obrigado, Bia. Eu fico sem graça. Bia falou uma coisa que é interessante. Fiquei, quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor de matemática, né? Eu sempre fui muito gato. Gente, eu sempre fui muito gato. Quem estudou comigo na faculdade, todo mundo foi meu colega aqui, a maioria. Eu sou muito gato, todo mundo sabe. E aí ele falou assim, Florence, se você continuar assim, você não vai ser nada na vida. Aí eu, nossa, professor, que absurdo. Queria levar tudo na resenha, né? Tudo na brincadeira. E hoje eu trabalho no colégio, que eu dou aula para os filhos dele. E, tipo assim, sério. E aí é uma loucura, porque ele chega assim, tudo bom, Florencio? Como é que tá você? Eu falei, ô, professor, tudo bom, professor? E os meninos, ô, tio, saudade, tio. Só olha que dia mesmo. Você tá vendo? Ficou me esculhambando. Mas é vida. Genial, genial, Florencio. E eu acho lindo isso do contato direto com o professor. Quem é da minha sala sabe que eu bato muito na tecla sobre isso. Que não adianta o professor chegar lá parecendo um robô, só jogar o assunto, e o aluno não se cativa pelas aulas. Então, eu sou do time do lúdico, que gosto de estar sempre perto das pessoas. E, eu não tenho nem palavras, só sei sentir, porque é muito bom ouvir tudo isso que você falou. E é legal saber também que tem pessoas que pensam como a gente. Porque, por exemplo, eu falei uma vez no colégio público que eu estava dando aula, eu falei assim, gente, o sistema educacional, da forma que está, é falido. Eu fui grosso, mas para mim é. E chega pessoas, professores, com o mesmo método de ensino. Você escrever no quadro, gente, eu tinha, ó, tem um aluno meu, vou dar para vocês. Tem um aluno meu do colégio público que ele falava bem assim, Vi, chegou mais um idiota. Ele falou comigo depois.
Quando entrei na sala, ele falou essa frase. Chegou mais um idiota na sala. Aí eu perguntei, por que, tio? Aí ele, não, cara, porque, ô Flor, todo professor que chegava, ele escrevia o quadro todo, apagava, escrevia tudo de novo, explicava e saía da sala. A gente não entendia nada. Eu falei, cara, me fala uma coisa, professor dessa matéria, dela de filosofia para eles, no ensino médio. E aí eles falaram assim, não, Flor, são todos. Ou seja, ou você vem, você sai agora da UESB com o pensamento de transformar um mundo que foi banalizado total e até motivo de resenha. Eu não acho, eu acho uma coisa que você tem que fazer mesmo, é sair da UESB com a intenção de mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo porque o meu mundo é a estrutura de onde você vive. Bourdieu, estruturação, a sua bolha ali, você pode mudar. Por mais que você não mude o mundo por totalitário, total, mas você pode mudar a sua bolha. Então, tipo assim, onde eu estou, eu procuro fazer essa diferença, porque para mim é um algo falido. Eles não aprendem, eles não curtem, eles não gostam. Aí vai para casa, abre o YouTube e aprende com 5 minutos e não aprendem. Eles acham que aprendem, mas não aprendem. E aí falam que professores não têm mais importância no mundo tecnológico. Tem sim, totalmente. E é por isso que a gente também tem que buscar muito mais ideia de conhecimento, porque a impressão que dá é que você sempre perde para tecnologia, né? Mas não, o olho no olho ainda importa muito, a ideia de como fala ainda importa muito, o toque ainda importa muito, a forma que você explica importa bastante, porque eu posso explicar a coisa mais complicada do mundo. Se o meu aluno me curte, ele vai curtir o que eu estou explicando. Ele vai curtir. Não Com pode correr. certeza. E às vezes é até triste ver alguns professores, alguns futuros professores, né, que acham que a educação não vai para frente, não acreditam em tudo que a gente pode fazer. A gente é uma geração que está chegando agora, a gente está com todo o gás, com ideias novas, com visões de mundo diferentes, com a cabeça aberta. Então a gente tem que começar a passar isso, até para o próprio sistema da escola mesmo. A gente tem que tentar. Eu sei que nem sempre a gente vai ser aceito, né? Mas tentar passar o que realmente a gente quer, porque a gente aprende coisas incríveis na UESB. A gente passa perrengue, mas os ensinamentos que a gente tem só dá mais vontade de ir para a sala de aula. Eu não vejo a hora de me formar e ir para a sala de aula, passar tudo aquilo que eu aprendi, principalmente com a professora Zilda, que é um exemplo para mim. Então, assim, eu tô com todo o gás, eu quero muito passar, eu quero muito ensinar de uma forma lúdica, que o aluno sinta prazer de estar na minha aula, e não só pela minha aula, mas que goste de estar comigo como pessoa, porque é o que acontece aqui com a Pro, com você, com o Miriam, com todos aqui. Eu gosto de todos como profissionais, mas também como meus amigos, porque eu sei que são pessoas fantásticas, pessoas de cabeça aberta, pessoas que eu posso sentar e conversar com qualquer assunto. Então, eu acho que é isso que a gente precisa passar para os nossos futuros alunos. E eu acho que isso é de extrema importância. Tô falando É demais, muito, gente. Desculpa. muito, mas muito importante. Muito importante. Eu estava em certa aula, não faz muito tempo não, faz 3 semanas mais ou menos, 3 semanas mais ou menos. E aí eu estava dando aula e tal, trabalhando sobre essa ideia de maturidade emocional e tal, espaço aberto. Na aula de arte, eu estava trabalhando com a ideia de poesia. E aí não sei qual foi o tema que a gente entrou lá, que foi sobre a ideia de emoção, sobre a ideia de empatia. Para você ver. E aí eu falei sobre a ideia de empatia. Pô, tio, o que é no pessoa de alunos de 7º ano, 8º ano? O que é ter empatia? Eu falei, gente, é se ver no lugar do outro, é você se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, ou pelo menos tentar fazer isso. Houve uma ideia de comoção na sala, mesmo remota, por falar que não é a mesma coisa, não é mesmo, mas pode acontecer. Um aluno pediu desculpa ao outro aluno porque machucou ele. Ela começou a chorar na sala porque falou, se abriu, falou que sofria bullying e a galera xingava ela o tempo todo, etc. O aluno que fazia isso falou assim: Ó, fulana, me desculpe porque eu fiz com você. Todo mundo começou a chorar, uma coisa linda. E eu, tio, para, tio, não chore mais. Senão eu choro também. Você vê que tipo, eu falei com eles depois, gente, a educação ainda modifica. Depende muito do que você vai fazer como professor. Depende muito de como você vai fazer sua sala se comportar. Depende muito de muita coisa.
mas ainda há esperança ainda, sabe? Eu, como falei, a frase que a galera já levou na resenha, de tipo assim, eu já vi algumas resenhas sobre isso. Ah, fulano tá chegando novo agora, tá com o pensamento de mudar o mundo. Eu vi isso na primeira escola que eu estagiei, me deu medo. Na hora da pessoa, né? Não da realidade. Eu falei, nossa, que pessoa escrota, de chata, insuportável. É... Porque ela falou assim, Eu Florencio, você ouvi, toca violão, desculpa te vai atrapalhar. tocar. Eu falei, que absurdo. Eu ouvi de uma pessoa muito próxima minha, que estuda com a gente, que não acredita mais na educação. Então eu fico assim, meu Deus. É como você falou mais cedo, gente. Se você não está fazendo o que você gosta, por que você está fazendo? Vai procurar o que te faz feliz. Então, assim, eu encontrei a minha profissão, eu estou muito feliz no curso, eu estou muito feliz no rumo que as coisas estão caminhando. E eu acho que é isso, quando a gente faz o que a gente gosta, não tem coisa melhor, entendeu? Não tem coisa melhor. Muito interessante isso. Flor, eu tenho uma pergunta. Mila! Camila, só um instantinho, só para lembrar o Florencio, que tem outras perguntas também no chat. Pode fazer a pergunta, Camila. Muito obrigada por estar aqui hoje. Saudades. Muita saudade de todos vocês. Olha só, Flor, saímos recentemente, né, da universidade, então ainda estamos caminhando, né? Talvez a passos largos ou talvez a passos lentos, mas ainda estamos caminhando. E a pergunta é, como você conciliou teoria e prática? Porque a gente que está num contexto de sala de aula, principalmente no Fundo 2, a gente sabe que a teoria é incrível, maravilhosa, mas na hora que a gente às vezes vai na prática, a gente sabe que a gente precisa se reinventar o tempo todo, né? Mudar de plano, alterar a didática, para que os alunos, né, de fato, sejam cativados e, de fato, consigam não só a assimilação do assunto, mas levar o conteúdo como bagagem para a vida, né? Então, a minha pergunta é, como foi esse processo, né, de conciliação de teoria e de prática para você? Um beijo, morro de saudade de todos vocês. Se pudesse dar um beijo na bochecha de vocês. E vamos se cuidar para superar essa pandemia juntos. Então é isso. Mila, saudade, Mila. Deixa eu falar uma coisa. A gente sai da UESB com certo, não um certo, não é um pavor, é um medo normal. Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Não é? E como eu falei, toda sala é uma sala, todo colégio é um colégio também. Então é uma incerteza. Mas, por exemplo, eu tenho um método meu, eu acho que é o mais certo a se fazer. Não tem uma ideia de regra de como lecionar e como linkar isso. É complicado mesmo. Eu criei como posso dizer? Vou dar um exemplo, para ficar mais fácil, para conseguir explicar. Tem uma sala do sexto ano. Foi o meu primeiro ano no colégio. Eu nunca dei aula para o sexto ano. Imagine, meninos de 11 anos de idade, sabe? 26, 27 meninos numa sala. E aí você chega novo, não te conhecem. E aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é, não, eu tenho que conquistar eles. De alguma forma. Geralmente eu chego e eu assusto, né? Porque, tipo assim, eu sou grande. Aí os meninos menores me olham e falam assim, nossa. E eu tava de barba no dia ainda. Ele, nossa, você tem cara de mal. E eu só ouvindo, né, os bichinhos. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi cantar uma música de... Foi Tarzan, se eu não me engano? Acho que foi Tarzan. Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. E aí os meninos, nossa, ele é muito legal, ele curte desenho. Aí eu falei, eu curto desenho, eu curto animes, eu sou um cara do mangá. Você não me conhece, cara. Meu nome é Florencio Neto. E aí, e aí eu me apresentei, ganhei a turma. Lógico que com toda a turma não foi a mesma coisa. A gente tem que conversar de uma forma diferente. Mas, com essa ideia, eu preparei uma lógica minha de aula. Então, por exemplo, eu nunca reclamo em sala de aula. Muito difícil. Eu geralmente paro e fico quieto. E eu já falo isso com eles antes. Porque eu acredito assim, eles são jovens, 11, 12, 13, mas eles conseguem ter essa ideia de bom senso muito bem equilibrada já. E eu sempre tive isso comigo. Eu falo, ó, meu nome é Florencio Neto, é isso, isso e isso. Eu quero muito dar minha aula tranquilo, brincando, cantando. Eu danço sala de aula, Mila, eu danço. Faço walk em tudo. Uma loucura.
A sua sala tem câmeras e o povo me grava. Eu falei, meu Deus, não grava não. E aí, eu falei, ó, quando você vê Flor quieto, é porque Flor não tá legal. E Flor não quer reclamar vocês. Isso eu levo do sexto ano até o nono. Ele já sabe. Os meus assim, ixi, Flor tá quieto. Flor não tá legal. Vamos parar. E eles param. E quando não param, eu não grito, eu não reclamo. E, tipo assim, e aí você vê esse embate de teoria e prática, porque, por exemplo, nem sempre o que você pensa vai dar certo. Porque a ideia de lecionar não é uma ciência exata. Às vezes, na UESM, em todas as universidades, quando você vai trabalhar com a ideia de didática e tal, tem uma ideia, tipo assim, de como fazer, o que não fazer, o tal. Não, nem sempre funciona. Nem sempre funciona. Vai depender muito de sala. Tem sala que você tem que ser um pouco mais sério. Tem sala que não. Você tem que ser um tanto que mais, muito mais solto. Porque quanto mais solto você for, eles vão curtir e vão te respeitar. Tem salas que você tem que ser mais, manter uma linha mais séria. Isso é ser chato? Não. Você pode fazer tudo. Mas existem níveis. E aí é muito labuta do dia a dia, Mila. Tipo assim, eu posso dizer que quando eu cheguei lá, quando eu comecei a lecionar logo, a gente toma aquele bate, né? Meu Deus, e agora? O que eu faço? A aula não fluiu, a aula não fluiu. Porque, tipo assim, a gente é cobrado para também fazer com que a aula aconteça. Então você tem que fazer com que a aula aconteça e o conhecimento seja passado. Eu dei essa palavra passar, passar conhecimento, né? Quem me explicou isso foi Salviano. Não fala passar, você não passa conhecimento e tal. Você não passa conhecimento fora isso. Eu falei, eu sei, eu sei. Até se acostumar com essa ideia de não passar, né? Mas, infelizmente, a sociedade, né? As escolas, e aqui eu não estou falando, não citando nomes, tem essa coisa. Eles querem que você passe conhecimento da forma mais burocrática até possível, se você não conseguir. E aí é o desafio. É o que eu falei. Lecionar não é algo simplório. É complexo, até demais. É por isso que é legal a ideia de amor. Se você não tiver uma ideia de prazer em fazer, não vai, não. Você tem que gostar. Quando você gosta, a coisa acontece. Sem esforço. Que eu tô falando de se preparar aqui, mas não é se preparar mesmo. Porque a gente tem que se preparar, né? Planejamento e tal, organizar a aula. Isso vai dar certo, isso vai dar. Se não der, eu tenho outra coisa. Mas quando a gente curte e vai. Mas essa ideia de teoria e prática, essa ideia de lidar com sala, toda a ideia de aprendizagem mesmo dos alunos, sobre a ideia do processual, é tenso. É tenso. É tenso porque são desafios, né? São desafios. Quais perguntas, deixa eu ver. Nessa mesma linha, no chat, a Carol te perguntou como você ensina gramática para os seus alunos. Ó, pergunta boa, Vorol. Pergunta boa. Porque, por exemplo, por incrível que pareça, eu trabalhei muito pouco com linguagens. Eita, Pro, depois saí da UESB, eu peguei contratos, estágios com filosofia, sociologia, entrei em escolas particulares com redação. Então, tipo assim, a ideia da gramática em si, eu trabalhei muito pouco. Mas lá no Espaço Aberto, que eu trabalho no social, a gente trabalha com gramática. No Espaço Aberto também. Então, a ideia de potencialização dos alunos. Eu acho isso maravilhoso. E aí, eu tento trabalhar da mesma forma que eu ensino qualquer matéria. Quanto mais solto eu fazer com que o conteúdo seja, melhor eles conseguem entender. Então, desde frases mais lúdicas ou muito mais lúdicas, até brincadeira na hora da aula. Não tem pra onde correr. Eu acho que é o caminho correto a se fazer. E, por exemplo, por lógica, eles têm, por exemplo, em escola particular, eles têm plataformas. Eles conseguem ver vídeos de professor explicando sério aquele conteúdo. Ó, sujeito, elíptico, oculto, indeterminado, predicado, predicado verbal, nominal. Então, tipo assim, eu tenho que fazer a diferença, se eu não faço a diferença, fica complicado. Então eu faço desde, tipo assim, Flor é lindo. Quem é o sujeito da frase? Aí os meninos falam assim, Flor, eu falo, obrigado. Algo desse tipo.
Entendeu? Vamos fazer com que eles aprendam de forma diferente. Se não, é complicado. Tem mais, Pro? Na verdade, Na verdade, a pergunta não foi de Carol, foi de Milena. Aí eu estava falando com ela que exatamente nesse momento eu estava no chat falando para ela que eu ia comentar que a pergunta era dela. Alguém mais tem alguma pergunta para o Florencio? Podem ligar o microfone e fazer diretamente a ele. Oi, gente, boa noite. Oi, Flor. Ô, Eu só Nath, queria agradecer, porque conforme você foi falando aí no início, me foi remontando a ideia de quando eu tive o desejo de dizer assim, eu vou ser professora. E eu lembrei do meu primeiro dia de aula, foi o dia que eu vi uma professora pela primeira vez, com 7 anos, e eu disse, eu vou ser professora. E olha que minha experiência com ela não foi muito boa de princípio. Ela me assustou, me deu muito medo, passei 6 meses calada numa sala de aula porque eu tinha medo dela. Mas foi uma coisa que foi dentro de mim e eu disse, eu vou ser professora. Eu quero ser isso. E eu vi Bia falando também e comentando, eu concordo com tudo isso. Eu acho que a gente tem possibilidade de mudar muita coisa. A gente pode fazer diferente. São muitos estudantes que têm na universidade. A UESB mesmo, a maior parte dos cursos são de licenciatura. A gente pode fazer diferente. Nós podemos mudar, levar essas crianças a construir um mundo. Meu microfone ficou mais tempo fechado porque eu tenho uma criança aqui de 6 anos. Aqui dentro de casa ele estava desenhando e falando comigo e mostrava. E a gente pode fazer. E eu olho para ele e ele vai ser o futuro lá na frente. E se a gente não mudar, não acreditar que essas crianças vão ser melhores, pessoas muito boas e que vão construir um país muito melhor, a gente não tá numa profissão errada se a gente não acreditar que a gente pode mudar, que a gente pode fazer diferente, que a gente pode, mesmo que o sistema não possa ser totalmente mudado, mas que a gente pode alterar dentro da sala de aula. A gente pode fazer esses meninos acreditarem no futuro. Isso é uma coisa que a gente tem dentro da gente, a gente pode fazer. Essa profissão nos permite fazer, mesmo que o sistema tente proibir a gente de fazer. Mas a gente tem os livros, a gente tem a fala, a gente tem a música, a gente tem a dança, e a gente tem muitas possibilidades de se trabalhar quebrando o sistema sem burlar totalmente, sem gritar, sem quebrar as regras. Dentro das regras, a gente pode modificar elas dentro da sala de aula. Isso é perfeito. Eu quero agradecer isso tudo, porque faz a gente reviver, a gente tem que acreditar na gente, na capacidade de ser professor. Nós somos professores. Eu ainda estou trabalhando para me formar nisso. E a gente acredita nisso a cada dia. Obrigada. Boa noite. Nath, sua linda. Olha, eu fiz um trabalho foi de Roseli, se eu não me engano, e ela falou, para mim foi um trabalho que modificou mais do que eu já queria, sabe? E aí eu falei assim, não, eu quero ser professor porque eu quero mudar isso. Tem muito a ver com o que tu falou, Nath, agora. Eu fui na época foi no Modelo. Estava estagiando e eu fiz um trabalho de pesquisa. E aí eram perguntas, não sei quem estudou comigo que está aqui, acho que tem uma galera que estudou comigo essa matéria que está aqui. E aí eu perguntei, gente, vamos lá. Fiz um grupo de alunos, com vários grupos de alunos, e perguntei o que é educação para vocês? E uma grande porcentagem dos alunos falou assim, pô, tio, para mim é algo de desnecessário hoje. Eu falei, nossa, é sério isso? O que é literatura é algo chato. E tudo que eu achava mais gostoso na UESB era literatura. Meu Deus, como é que você não gosta de literatura, gente? E os meninos não curtiam. Eu falei assim, por quê? Ah, porque a Pro chega e escreve o que é. O que é barroco, bota as características lá, barroco é pedra irregular, e pronto. E aí, tipo assim, fica um algo altamente chato. Muito chato. E aí eu conversei com eles e todas as respostas foram na mesma lógica. Todas as respostas foram na mesma lógica. Não é necessário, não é legal, é chato, é enfadonho. Eu falei, meu Deus, que absurdo. Então a gente não curte nada na escola, não é possível. E aí eu falei assim, não, eu falei eu fui na sala, apresentei isso. E aí, depois daquele dia, sabe, quando aperta o botãozinho assim, ou surge a luz, da cabeça, eu falei, é isso aí. Esse mesmo ano, eu estagiei lá no colégio,
Eu lecionei à tarde no colégio, consegui estágio. E eu falei, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver. Porque a primeira coisa que a gente ouve é que, tipo assim, eu faço de tudo, mas não dá. Não rola. Eles não querem. Vai por mim. Não é isso. Alunos, ainda mais escola partindo escola pública, tem carência por professores diferentes. E aqui uma coisa que eu estou falando para vocês, que não chegou ainda no colégio público, vai conseguir ainda concurso ou estágio. Alunos são carentes de diferença. Essa ideia de, sabe, de magia de conteúdo, de você fazer diferença, eles gostam disso. Então, eu pude ver na pele que é tudo. É mentira, eu vou falar logo, isso é mentira. A gente faz de tudo e eles não querem. Né? É bem assim. É bem assim. Lógico que tem toda a lógica, né? Nenhuma pessoa é a mesma pessoa, né? Toda sala é a mesma sala. Mas eu acredito ainda que a gente pode fazer diferença. Eu acho é a profissão que eu sinto mais solto para fazer isso. É a que me dá mais prazer para fazer isso. Eu acho que é gostoso. Eu não me arrependo nem um pouco. E aí, se for, farei de novo, e farei de novo. De novo, de novo. Outra pergunta da Milena, ela te perguntou, Florencio, se você acha que a literatura é um direito humano. Eu acho. Eu acho. Infelizmente, as pessoas na escola, alunos, não conseguem entender literatura da forma que ela é. Fico muito triste com isso. Porque, infelizmente, a gente cria depois adultos sem um mínimo de lógica literária, sem um mínimo de discussão sobre sociedade, sem um mínimo de ideia de magia literária que existe, sem a ideia de. Não tem, sabe? Tipo assim, deveria ser algo muito mais bem trabalhado. Não é. Para mim é um direito, sim. Deveria ser muito mais bem trabalhado. Infelizmente, como eu te disse agora no estágio que eu te passei lá, a maioria dos alunos eles não compreendem a literatura como algo prazeroso. Isso é triste. É sempre visto como algo chato. Quem é Machado é um cara que escreve estranho, prolixo e chato. Para os alunos, no caso. Geralmente. O que é o que são escolas literárias? O que é romantismo? Não sei, tio. A Pro falou aí, são 3 gerações, chatão, explica de uma forma muito metódica. Eles não compreendem. A ideia de magia do que é literatura, sabe? Da teoria à prática, o que é pegar um bom livro e ler, eles não sabem. Infelizmente. Outra pergunta, dessa vez é do Ian Gabriel. Ele te pergunta se existe a tendência, se é possível isso, a tendência da educação se adaptar de forma a esquecer os valores tradicionais no futuro. Meu aluno, orgulho, seu lindo. Cadê? Eu acho muito difícil. Eu fiz um texto no blog que eu falo mais ou menos isso. O ser humano, com tantas mudanças, tecnologia, observe, eu sempre bato na tecla, Idade Média, Renascimento, modernidade, pós-verdade, o ser humano continua a mesma coisa no medieval. A mesma ignorância. E eu acho pior ainda, porque, tipo assim, houve uma ideia de abertura, uma abertura muito grande para o conhecimento, como eu disse no 9º ano hoje na aula. Há uma grande evasão de conhecimento, há um excesso de informação gigantesco, há todas as possibilidades de você aprender algo novo, e mesmo assim, existem pessoas, e muitas pessoas, que ainda se prendem a um cabresto, a um senso comum, ou a não leitura. Então, por exemplo, eu acho que a modificação de uma educação tradicional, acho muito complicada. Acho que seria mais ou menos isso que ele quer que eu explique. Muito complicada. A gente se esforça o tempo todo para gerar uma mudança, como posso dizer, em pequena escala, com uma bolinha aqui, que possa se ramificar e fazer uma grande mudança depois. Mas que é complicado, é complicado. É complicado. É muito complicado, tio. Carol está te perguntando o que você acha da maneira como é avaliado os alunos hoje em dia.
A pergunta dela é: o que o senhor acha da forma de como se avalia os alunos hoje em dia? Olha, é uma discussão tensa, né? Uma discussão tensa, porque, tipo assim, envolve todo um pensamento de escola tradicional, toda uma visão diferente do que é educação, do que é compreensão. Lógico que existem avaliações, né? Avaliações e avaliações. Eu não curto, mas eu posso ser muito revolucionário no que eu vou falar agora. Esse pensamento, não sei se é lesbiano, não sei se é totalitário isso para professores. Alguns não, alguns acham que é necessário. Eu acho que é necessário até certa medida. Por exemplo, eu posso ler um livro de hoje para amanhã e eu tenho facilidade de aprender alguma coisa. Por exemplo, eu prefiro aprender muito alguém falando para mim. É minha método de aprendizagem. Correto? Mas eu consigo aprender uma coisa de hoje para amanhã. Fazer uma prova e ir bem na prova. Não quer dizer que eu aprendi o conteúdo. Porque aprender o conteúdo vai muito além disso. E aí o professor tem que ter esse feeling de saber o que é aprendizagem e o que não é. Porque nem sempre o que a gente acha que é aprendizagem, por exemplo, um ponto numa folha de papel, uma nota, não necessariamente ele aprendeu alguma coisa. Quer ver um exemplo? Eu vou trabalhar com Idade Média, correto? Período das Trevas, e etc. Vou trabalhar com... Eu vou fazer o link Idade Média, Iluminismo, Augusto Comte, Positivismo, até chegar à modernidade. Se ele não conseguir entender, isso que eu falei, que mesmo com toda a mudança social, o ser humano não foi modificado o bastante ou quase nada, ele só vai me responder conteúdo de prova. Mas ele não vai chegar no nível que eu quero dele, que é discussão de mundo. Para mim, isso é ideia de avaliar alguém. Para mim, isso é compreensão, isso é aprendizagem, sabe? Lógico que, tipo assim, existem matérias, correto? Mas está falando com professor de letras aqui, professores de humanas. Então, a gente trabalha com aprendizado, a gente trabalha com mudança de vida. Então, não tem por onde correr, não é ciência exata. A gente não vai trabalhar só com gramática e colocar morfossintaxe na prova toda para os meninos. Se a gente pega um Enem, um vestibular, não dá nem caindo uma morfossintaxe pesada assim, gente. Acabou isso. E a galera tem essa visão, tipo assim, prova, 10, 5, 10, aprendeu, ótimo aluno. Nem sempre. Eu tive vários alunos que não conseguiam ver na prova, por exemplo, ainda mais fechada, objetiva. Que ela chama de fechada, né? Mas se eu desse, tio, a prova toda aberta. Deixa a prova aberta para nós escrever. Escreva aí, ó. Eles tiravam 10. Porque eles compreendiam o assunto. E eles perguntaram assim, quer ver uma coisa muito interessante também? Perguntaram para mim um dia, foi bem no modelo, quando eu estava dando de filosofia e sociologia. Tio, eu tenho que explicar de uma forma muito, tipo assim, explicadinha, muito sério. Eu falei, jovem, explica o que você entendeu. Eu vou ler, vou saber se você entendeu ou não. Ele respondia a prova. Só porque, tipo assim, ele colocou uma gíria aqui, uma gíria cá, mas ele compreendeu todo o meu conteúdo, entendeu? Ele fez todas as questões corretas. Eu passei um seminário uma vez, que eles falaram, tipo assim, eu falaram assim, professor, eu posso ficar solto no seminário? Eu falei, por favor, fique à vontade. O trabalho é seu. Eu espero que vocês expliquem o conteúdo que eu falei, vou se explicar. Ele falou, se liga, é mais ou menos assim. eu achei ótimo. Falei, nossa, que louco. Pessoal, tá ligado? O negócio é isso. Explicou todo o conteúdo. Eu falei assim, não, cara, você sabe mesmo. Pra você ver, nem sempre a ideia de padronização de conhecimento dá certo. Ou quase sempre, não. Flor, o Alfredo tem uma outra pergunta para você. Alfredo te pergunta, pode-se dizer que as coisas em volta... Espera aí só um instantinho que eu perdi aqui. Pode-se dizer que as coisas em volta do ser humano mudam, mas ele, de certa forma, não? É uma pergunta boa. Meu aluno também. Isso é um pensamento meu, tá bom? E
Se a gente vai para a história, filosofia, aí tem pensadores tanto que mais racionais, outros que mais existencialistas, correto? Outros mais morais. Eu sou tanto pessimista, às vezes, por esse padrão humano, tá bom? Por exemplo, se você analisar a sociedade, eu tenho uma mudança e eu prego isso, eu tenho que modificar, eu tenho que fazer. É muito mais meu do que do outro. Mas a sociedade muda, o ser humano parece que não muda. Isso é quase lógico. Infelizmente. Infelizmente. Do que era para ser modificado. Por exemplo, nós temos discussões sobre feminismo. Surgiu Simone de Beauvoir, Angela Davis. Várias discussões. Conseguimos modificar alguma coisa? Houve pequenas mudanças sociais. O ser humano mudou em pensamento do que é mulher ainda hoje? Muita gente não mudou ainda. É isso que estou falando. Discutimos uma perspectiva religiosa depois da Idade Média. Foi modificada ao longo do Iluminismo, Revolução Industrial, Lutero, etc., até chegar no que a gente vê hoje. Modificaram-se pensamentos religiosos a um padrão muito parecido com a Idade Média. Então, por isso que eu estou falando. É muito complicado a mudança humana. A mudança humana é coisa milenar. A impressão que dá. O ser humano muda de 1.000 anos para 1.000 anos, sabe? E não sei que loucura é essa. Mas é muito complicado. Por isso que nosso trabalho como professor é lindo. Por outro lado, nós temos um espírito revolucionário, ansiosos por novidades. Nós evitamos a mudança, mas, ao mesmo tempo, queremos, né, sempre estar atualizados, sempre estar produtivos. É uma coisa muito curiosa. É verdade. É verdade. Florêncio, eu vou interromper agora essa etapa do debate das perguntas. Caso eles tenham alguma pergunta, pode fazer diretamente a você, em outra oportunidade. E vamos iniciar agora, então, o sorteio. O sorteio são 3 livros. Um é seu, já foi sorteado, está com o seu nome, porque você é o nosso convidado. Então, são 2 livros para sorteio e um momento com você, em que você vai poder cantar, vai poder recitar poesia com a pessoa sorteada. Tá certo? Então, eu vou passar para a Carolina, estagiária do programa Estação da Leitura, para que Carol conduza o sorteio. Carol? Oi, pronto. Deixa eu só conectar aqui, que eu já vou apresentar a tela e fazer o sorteio. Eu sempre esqueço de ligar o áudio. Obrigada por avisar. Nós vamos fazer um sorteio agora. Então, esse sorteio vai ser de um livro chamado 13. Esse livro tem vários poemas de Jequié, de pessoas de Jequié, e nós vamos fazer esse sorteio do livro. Depois do sorteio do livro, nós vamos fazer o sorteio do momento lúdico, momento lírico, momento de música e poesia com o Florencio. Todo mundo que está na sala agora, Ian, vai poder receber o número para ser sorteado. Então, se você retornou, voltou, caiu a conexão, entrou novamente, não tem importância. Vale para as pessoas que estão aqui, exceto nós que somos da equipe. Então, quem está na organização, não. Mas todo mundo que está na sala vai receber. O Breno já entendeu? Mais alguma dúvida a respeito desse sorteio? Não, então tá ok. A Carol ficou encarregada de fazer a projeção, porque a gente quer que o sorteio seja projetado, e então ela está retornando para conduzir essa parte do sorteio, tá bom? Então é uma coisa bem tranquila, nós teremos cerca de 15 pessoas e o Florencio vai participar. Carol, por favor. Estão vendo a tela? Sim, sim. Aí vamos sortear 2 pessoas, né? Pronto. Isso, 2 pessoas e depois mais uma para o momento com o Florencio. Sim. Aí temos aqui as pessoas, coloquei os nomes.
Vamos sortear os nomes agora. Aí tá o resultado. Deixa eu descer um pouco. O resultado foi Leidiane e Beatriz Souza. Ai, meu Deus. Primeira vez que eu ganho alguma coisa. Leidiane está na sala? Sim. Está. Então, Chega, tô nervosa. será um livro para a Leidiane, um livro para a Ai, que Beatriz felicidade. e outro para o Florencio. Nós vamos combinar a entrega, porque nesse momento o correio está em greve, né? Então a gente vai combinar uma manhã para entregar esses livros para vocês. Tá bom? Ai, meu Deus. Tá bom. Parabéns às duas. Carol, pode fazer agora já o sorteio do momento com o Florencio. Ele vai ficar nessa sala mesmo, vai recitar uma poesia ou cantar para quem for sorteado, e essa pessoa vai ter a exclusividade da dicção do Florencio, mas nós vamos pegar uma carona, porque eu não vou sair daqui não, eu também quero ouvir, certo? Então, é dedicado à pessoa que for sorteada, mas nós estamos também acompanhando. Aí vai ter uma pessoa só, vou sortear o nome agora. Isso, uma só. Camila Garcia. Ô, Mila! Oi! Ela foi a sorteada. Mila, pergunta uma coisa, tu curte Cazuza? Pode, ó, o que você tocar de MPB, eu tô aberta a ouvir. Fique à vontade. Preparar uma poesiazinha. Codinome Beija-Flor. Conhece? Conhece. Pelo amor de Deus. Codinome Beija-Flor é relíquia. Conheço, pode ser. De flores em flor eu vou. E comecei a viver quando respirei. Som do ar que saiu do teu ventre. De flores em flores eu vou e eu fui. Arrancando, desmanchando, revigorado, desfeito e feito novamente. Por um girassol de lua que nasce em vez em quando no sul. Temos jeito de falar, de flores em flores eu vou poetizar. Diferente, desmarcado, declinações e conjugações arado, eu sou você em todos os tempos. De flores em flor eu vou, eu fui, eu vou passando ao futuro em todas as estações. Eu fui. Vem. Dá para ouvir direitinho? No instrumentalzinho? Dá pra ouvir sim. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi teu nome por amor. Em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor.
pra qualquer um na rua, beija-flor. Que sou eu quem podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredo de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendi o choro e aguava o pão do amor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Preparei de Djavan. Posso cantar Djavan? Posso, Mila, cantar Djavan? Oxe, prossiga. Eu tô amando esse momento, viu? Amando. Vamos lá. Vou pegar uma poesia para encaixar com Djavan. Tem que ter uma poesia para encaixar com Djavan. Dá-me beijos, dá-me tantos. Fazer-me algo em mim. Dê-me sempre amor, portanto. Seja reta, oblíqua, enfim, prenda-me em teus braços, até que me perca em navios imaginados, navegando em mar entrelaçados e desejos ardentes outrora tão sonhados. Sonda-me olhar oculto da minha alma, seja em mim o meu eu perdido, perdido nos céus, azuis do teu rosto, e dilacera-me em multidão. Eros, seja sujeito ou predicado, algemado, voando ou equivocado, seja tudo, mas seja amor. Me subordine a você, sonho terráqueo, alado. Eu amo essa música. Assim que o dia amanheceu, lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é o deserto e seus temores. Vida que vai nascer dessas dores, não sabe voltar. Me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Eu esqueço que amar é quase um ato. Só sei viver se for por você. Enfim, de tudo que é na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti, longe de mim, tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Ninguém sabe o que eu sofri.
amarelo deserto e seus temores. Vida que vai nascendo dessas dores, não sabe voltar. Me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar é quase mar tu. Só sem viver se for por Espero que tenham Flor, gostado. você é uma flor, Flor. Todo carinho. Ah, muito gostoso, não foi, prof? Eu tô com saudade já. Nossa, eu fico com o coração apertado de ter que me despedir. Por mim, a gente ficava aqui até o dia raiar, até o dia nascer. Mas eu sei que você também tem outras atividades e a gente sempre pensa no tempo de internet também, né? Porque é sempre muito complicado conseguir conexão por mais de uma hora. Então, em nome da equipe Star, em nome de todo mundo que organizou o evento, de todo mundo que está aqui hoje, Flor, de coração, muito obrigada. Você é, assim, uma criaturinha de Deus, muito especial, muito querido, e espero que você saiba disso. Nós estamos muito gratos porque você nos proporcionou uma noite de muita leveza, muita beleza, muita reflexão sobre o que a gente está vivendo, sobre a profissão de ser professor, sobre o gosto de ler e escrever. Então, foi assim, pacote completo, perfeitinho. Muito obrigada mesmo, de coração. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Pro. Amo você. Eu me Eu espero também quando te começou. amo. Fica com Deus. Tchau, Beijo, tchau, gente. gente. Amo você. Obrigada. Boa noite.